Ressocialização de jovens infratores, apesar de avanços com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e o Estatuto da Criança e do Adolescente, sérios desafios estruturais e sociais ainda são a realidade. Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também quase metade das crianças e adolescentes são expostos a pelo menos 3 riscos climáticos. É o que revela um relatório inédito do Fundo das Nações Unidas para a Infância. No Brasil, segundo o relatório do Unicef, 3 em cada 10 meninos e meninas convivem com 3 ou mais riscos climáticos, o que representa 16 milhões de pessoas no total. E ainda, São João está chegando e conquistenses estão em busca de aulas de forró para garantir a sintonia nos passos ao primeiro toque do fole da sanfona. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, na sua tela 77-3424-8766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag N2 que aparece aí embaixo no seu vídeo. Hoje é quarta-feira, 17 de junho, o SB Notícias, segunda edição, começa agora. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao SB Notícias, segunda edição, que chega agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre a ressocialização de jovens infratores, gente. Apesar de avanços com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo e o Estatuto da Criança e do Adolescente, sérios desafios estruturais e sociais também ainda são a realidade, como a superlotação das unidades socioeducativas, reincidência elevada e falta de integração entre educação, família e Estado. Confira mais detalhes na reportagem. Todos os anos, milhares de adolescentes brasileiros entram no sistema socioeducativo após cometerem atos infracionais. Cada história é marcada por diferentes realidades sociais, além de desafios que começam muito antes da chegada a uma unidade de internação. Temos vários fatores sociais. Uma das questões aí, quando se busca o perfil desse adolescente que comete o ato infracional, você pode perceber que é um adolescente que tem uma baixa escolarização, que tem problemas familiares, que essa família também tem dificuldade de acesso a determinados direitos fundamentais, e o próprio adolescente, uma questão econômica. E você também tem uma questão racial, o adolescente preto é o que é mais comum nas estatísticas. Então, quando você fala de questões desse adolescente, do perfil, você tem que tratar essas questões para que esse adolescente não migre para a prática do ato infracional. O Brasil tem mais de 10 mil adolescentes no sistema socioeducativo. O número é do Conselho Nacional de Justiça de 2025. Então, quem tem entre 12 e 17 anos responde a esse sistema. A diferença é que, em vez de prisão, o jovem recebe uma medida socioeducativa. Especialistas apontam que o envolvimento de jovens com a violência costuma estar relacionado a uma soma de fatores sociais, econômicos e familiares. Em muitos casos, a ausência de oportunidades em sua vida acaba ampliando situações de vulnerabilidade. Pensar que nós somos uma sociedade e a gente trabalha na perspectiva de viver juntos. Então, para trabalhar nessa perspectiva, você precisa construir as vias para que você possa levar as pessoas para que elas possam ser socializadas e, ao mesmo tempo, você também criar as vias para que as pessoas que, caso elas acabem saindo no caminho por um motivo ou por outro, para que elas possam ser reintegradas à sociedade através de ações que permitam que ela perceba e avalie o seu erro no passado, mas que permita também que ela volte a essa sociedade e a integrar ela dentro dessa perspectiva de construir um projeto comum, uma vida comum com todos, né? Ou participar do espaço comum com todas as pessoas que fazem parte da mesma sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, orienta todo esse processo. A legislação prevê que a responsabilidade pelo ato infracional deve caminhar ao lado da garantia de direitos e das oportunidades de reinserção social. O ato infracional, a primeira coisa que vai ser aplicada é uma resposta que o Estado vai dar a esse sujeito que praticou, que violou uma regra que está lá no Código Penal, nas contravenções, como um crime.
ou uma contravenção, que é chamado de ato infracional. Então o Estado vai dar uma resposta. Se chama medida socioeducativa. Medida porque é um tempo. Socioeducativa é um tempo de intervenção no Estado para que esse indivíduo retorne à sociedade. O que deveria ser feito antes vai ser feito agora num curto espaço de tempo. Então era para ser feito antes essa intervenção, para que ele não entrasse, para que ele não fosse para esse local. E muitas vezes não acontece, então isso vai repercutir. É nesse momento que o Estado vai conhecer o perfil desse sujeito. Como é que ato infracional é esse? Então, ao mesmo tempo que entra para sancionar, entra também para proteger, porque esse sujeito está numa condição especial de desenvolvimento. Então, é uma outra forma do Estado mudar essa trajetória que ele agora ingressou na criminalidade, a prática do ato infracional, e oportunizar para que esse sujeito tenha uma mudança de vida. Então, é isso que o Estado vai fazer da sua forma mais educada, mais adequada. E aí você tem várias medidas socioeducativas, porque vai depender do ato infracional. Vai da advertência até a internação, que é a medida socioeducativa mais grave, onde ele vai passar aí até 3 anos nas casas, que é o momento onde você tem aí um ato infracional de natureza mais grave que esse indivíduo cometeu. Mas os desafios não estão apenas dentro das unidades socioeducativas. Uma das principais demandas do Estado é garantir que esses jovens tenham acesso à educação, ao trabalho e ao acompanhamento social. O que nós temos tentado fortalecer aqui em todas as unidades do sistema socioeducativo baiano é o foco nas atividades pedagógicas. Para nós é muito importante que esses espaços sejam conhecidos como espaços de reconexão dos jovens com seus projetos de vida. Aqui é, antes de tudo, um espaço educacional. Aqui o que se desenvolve são atividades educacionais, onde o jovem vai passar por um processo de responsabilização, claro, pelo ato infracional que cometeu, mas tudo isso com o objetivo de reconectar ele com o seu projeto de vida. Então esse é o foco que nós temos em toda a atividade que a gente faz no Estado. Para os especialistas, a redução da violência entre os jovens passa necessariamente pelo fortalecimento das políticas públicas. Eu acredito que precisa existir uma articulação sempre maior entre os municípios e os governos estaduais, falando em geral no Brasil nesse sentido, né? Que você tenha políticas específicas que vão conectar as diferentes áreas que podem trabalhar e que podem construir pontes para esses adolescentes, né? Então, você precisa ter uma relação tanto do setor que trabalha com juventude, com o setor que trabalha dentro do Sistema Único de Assistência Social, né? Que você precisa pensar a família, não pensar só o indivíduo. Você precisa pensar todos os contextos em que eles estão inseridos para que você possa agir de forma específica nos problemas que são específicos. Então, a gente avançou em termos de políticas públicas nas últimas décadas, para sair de uma visão que tenta sempre pensar do ponto de vista universal, de pensar sempre uma solução única. Então, por exemplo, pensar a internação como a única solução, para passar a pensar que você precisa ter mais um conjunto de ações que sejam integradas para que você possa dirimir ou possa superar os problemas que são colocados ou que aparecem para a gente quando essas crianças entram em conflito com a lei. E a gente muda um pouco de assunto agora para falar sobre o clima, gente. No mundo, quase metade das crianças e adolescentes são expostos a pelo menos 3 riscos climáticos que ameaçam a saúde, a educação e também a sobrevivência deles. É o que revelou um relatório inédito do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. A reportagem é da TV Brasil. Tempestades e enchentes mais intensas e um planeta com temperaturas maiores ano após ano. Fenômenos ligados ao aquecimento global que têm efeito direto na vida dos mais jovens. Entre as consequências estão escolas inteiras destruídas e estudantes que sofrem para conseguir chegar na aula e aprender as disciplinas, mesmo com o calor extremo dentro das salas. Um relatório do UNICEF aponta que em todo o mundo, mais de 1 bilhão de crianças e adolescentes estão expostos a pelo menos 3 riscos climáticos, com impactos imediatos e outros
duradouros. Muitas vezes, quando tem acontecimentos climáticos, desastres, que a criança vê tudo que conhece, né, como normal, vê isso, a casa flutuando pelo rio, situações dramáticas, isso fica como trauma também dentro da cabeça, dentro da saúde mental da criança, né? No Brasil, segundo o relatório do Unicef, 3 em cada 10 meninos e meninas convivem com 3 ou mais riscos climáticos, o que representa 16 milhões de pessoas no total. Aqui no Rio de Janeiro, chuvas intensas e tempestades provocam deslizamentos frequentes e deixam bairros inteiros debaixo d'água. Outro fenômeno climático que assola a cidade são as ondas de calor no verão. Aqui no Rio, a gente tem muito impacto, eu acredito, do calor extremo. Eu acho que o racismo ambiental está muito atrelado a esse assunto também e às enchentes. Mas uma perspectiva individual, né, que eu já fui estudante de ensino médio de um instituto federal, antigamente a gente não tinha ar-condicionado e a gente chegou a pegar a época em que o Rio bateu sensação térmica de 52 graus, ou, se eu não me engano, 49 ou 52. O documento mostra ainda que 47 milhões de crianças e adolescentes brasileiras estão expostas à poluição do ar, ou seja, quase todas. E 5 milhões e 600 mil estão expostas à malária, o que corresponde a 11% da população infantil do país. Precisamos de escolas resilientes a mudanças climáticas, de postos de saúde que conseguem se planejar, se organizar. E o terceiro ponto é o empoderamento das crianças e adolescentes através de uma participação efetiva, tanto dentro do análise da situação como na proposta de soluções. Está aí a realidade como o clima, né? A crise climática afeta a realidade de crianças e adolescentes. E como você vai ver aqui agora, chegou a hora de conferir como ficam o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Hoje o sol apareceu tímido entre muitas nuvens em Vitória da Conquista. À noite, a expectativa de aumento de nuvens e chance de chuvas leves. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Na quinta-feira, o tempo segue predominantemente nublado, mas a previsão é que chova apenas durante a madrugada. As temperaturas ficam entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. Para a sexta-feira, a expectativa é de céu parcialmente ensolarado. Durante a noite, deve haver diminuição de nuvens. Os termômetros oscilam entre a mínima de 14 e a máxima de 22 graus. Confira agora como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Itapetinga, a quarta-feira foi parcialmente ensolarada. À noite, é esperado um aumento de nuvens. Amanhã, a expectativa é de chuvas leves, especialmente no final da manhã. Para a noite, a previsão é de céu predominantemente nublado, mas as chuvas devem cessar. Os termômetros oscilam entre 20 e 28 graus. Em Jequié, hoje o dia foi parcialmente ensolarado, mas a expectativa é de aumento de nuvens até a noite. Para a quinta-feira, a previsão de chuvas leves. Os termômetros variam entre 19 e 26 graus. Em Itororó, a quarta-feira foi parcialmente ensolarada. À noite, as nuvens aparecem com maior intensidade, mas não há previsão de chuvas. Amanhã, chuvas leves aparecem na maior parte do dia, mas devem cessar até a noite. A mínima prevista é de 19 e a máxima ficará na casa dos 27 graus. Vamos fazer um intervalo aqui no Oeste Notícias, gente. No próximo bloco, vocês vão ver que o São João está chegando e muita gente, claro, está em busca aí de aulas de forró para se preparar para os festejos. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Música de qualidade, informação com responsabilidade, valorização da cultura regional. Sintonize a UESB FM em Jequié, 106.1 e curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB FM, informação, formação e conhecimento.
Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Esse é o Aedes aegypti, mosquito responsável por 3 doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país: a dengue. Todo cuidado é pouco, por isso é bom ficar atento aos sintomas. Se você estiver com febre alta, náuseas, manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça ou atrás dos olhos e nas articulações, não se automedique, pode ser perigoso. Procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Faça a sua parte. Juntos, nós podemos combater o mosquito. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. 15 para 1 da tarde, destaques de todo o Brasil e do mundo em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público, de qualidade, responsável e atual. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Já estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Governo prepara linha de crédito para motociclistas de aplicativo. Enamed recebe inscrições para a edição 2026 até o dia 29 de junho. Junho Violeta alerta a população sobre a violência contra a pessoa idosa. Destaques no nosso giro de notícias desta quarta-feira. O governo federal se prepara para o lançamento da Movimotos, uma nova linha de crédito direcionada a motociclistas de aplicativo. O benefício servirá para que esses trabalhadores possam financiar motos novas. O programa visa renovar a frota, aumentar a produtividade e segurança dos profissionais, além do objetivo de contribuir para a descarbonização da mobilidade urbana. Para participar, é preciso ter habilitação categoria A. O trabalhador precisa estar cadastrado há pelo menos 6 meses na plataforma de entregas, com um mínimo de 100 corridas. Para os motociclistas com contratos seletistas, ou seja, no regime CLT, precisam estar há no mínimo 6 meses na mesma empresa. É necessário acessar a plataforma gov.br/movebrasil para se habilitar ao programa. Em um prazo de até 5 dias após o cadastro, o motociclista será informado se poderá ser contemplado pela iniciativa. Os estudantes concluintes do curso de Medicina em 2026 e graduandos do 4º ano do curso devem preencher a inscrição para o ENAMED, Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica 2026, até o dia 29 de junho. O aluno deverá entrar no sistema ENAMED, preencher o cadastro e indicar, entre outros dados, o município e a unidade da federação onde fará a prova. No momento da inscrição, o participante que necessitar de atendimento especializado ou desejar ser tratado pelo nome social deverá fazer as solicitações ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, no mesmo período. Com o tema A Liberdade Não Tem Prazo de Validade, a campanha Junho Violeta de 2026 conscientiza a população sobre as formas de violência contra a pessoa idosa e estimula que a população denuncie os casos.
Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania revelam que entre janeiro de 2024 e abril de 2026 foram registradas mais de 1,5 milhão de denúncias de violência contra idosos pelo canal Disque 100. Os dados podem estar subnotificados. Segundo o Ministério, a maioria da população não denuncia por medo de retaliações. Os tipos mais recorrentes são as violências física, psicológica e a negligência cometidas, em sua maioria, contra mulheres de idades entre 70 e 74 anos. Os principais suspeitos são os membros da família. O Disque 100 funciona 24 horas por dia e as denúncias podem ser anônimas. As denúncias podem ser feitas também nas delegacias Ministério Público, além do CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O São João está chegando na porta, né? E claro, muita gente está em busca aí de afinar os passos para dançar um bom forró. Aqui em Vitória da Conquista, diversas escolas de dança oferecem aulas que prometem ajudar até pessoas que não têm muita desenvoltura quando o fole da sanfona toca. A reportagem é de Luiz Salviato. O ritmo inconfundível é um convite à dança. Quanto mais agarradinho, melhor. É essência 100% nordestina. Aqui a gente pensa muito que o forró não é só uma manifestação da dança, mas uma manifestação de arte e cultura mesmo. Então, assim, a gente carrega no forró a nossa identidade nordestina, a gente carrega essa coisa saudosa do que representa para as nossas famílias. Então, é identidade e a gente valoriza isso desde o começo, né? O forró é uma dança que foi se desenvolvendo enquanto dança, mas ancorada numa sabedoria popular. Mas quem diz que baiano já nasce forrozeiro? Não é bem assim, né? A Esther, por exemplo, aprendeu a dançar na escola de forró da Clara. Hoje, ela também ensina a dançar o ritmo. Comecei como aluna de Clarinha, fui monitora e recebi esse ano aqui na Casa Rendal o convite para ser professora. Para mim é gratificante, passar um pouquinho o que sei. E toda aula é um aprendizado diferente, tanto para mim quanto para os alunos. Então é incrível, a sensação é muito boa. Em quanto tempo dá para aprender forró? Ah, rapaz, a gente aprende rapidinho, porque já tá no sangue do nordestino, né? Então é mais fácil. A gente cresce escutando forró, já é uma cultura regional. Então, é fácil. A verdade é que não existe um jeito correto de dançar forró. Você pode dançar de 1000 maneiras. O essencial é que você continue se divertindo, né? Fala com a Luísa aqui. Posso interromper vocês um minutinho? Luísa, primeiro passo de forró, qual é? A gente pode começar pelos passos básicos, né? Que são os mais confortáveis, que a gente vai ali na troca, no corpinho, todo mundo juntinho, que é aquele forrozinho que todo mundo curte. É o famoso 2 pra lá, 2 pra cá, né? O famoso 2 pra lá, 2 pra cá, uma base simples, uma coisinha bem confortável de dançar. Mas aí com o tempo, você vai sofisticando a dança. É verdade. E aí, hoje, qual é o seu passo preferido? Hoje é o paulista, né? Quando a gente começa a aventurar um pouquinho mais, a gente vai organizando e aí vai chegando os novos passos mais acrobáticos, vamos dizer assim. Paulista, pelo nome assim eu não conheço. Pode mostrar pra gente? Podemos. Vamos lá. Aí o passe do paulista. Ficou muito legal. 3 horas. Do pé de serra ao shot. Do forró universitário ao roots. Aliás, você conhece esse jeito de dançar? Hoje em dia eu gosto do pé de serra e do estilo roots para dançar também, que é um estilo bem específico lá de Itaúna, no Espírito Santo. Dança mais abraçado, sem muito gelo, isso é bem legal. No fim das contas, deixe que o seu corpo te guia. Sem pensar muito mesmo. Afinal, quando falamos de forró,
estamos falando também de uma forte identidade regional. Primeira coisa essencial para aprender a dançar forró é gostar de dançar forró. E logo depois, a segunda coisa é encontrar um bom lugar onde você se sinta confortável, onde você se sinta respeitada, onde você encontre outras pessoas com esse mesmo interesse, essa mesma vontade que você. Porque o forró, ele não tem como acontecer sozinho. Precisamos de grupos para que ele exista e se renove. Então, vontade e um bom grupo para você se misturar. É importante, né? Estar afinado aí com o passinho de forró. Para mim, o forró é o melhor tipo de música e também a melhor dança. Eu, particularmente, gosto muito de dançar forró e sei dançar, né? Não preciso tanto das aulas, não. Mas vale a pena. Se você sabe que aperfeiçoar, é só procurar uma escola de dança aí que ainda dá tempo, tá? E assim que a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Se vocês quiserem rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, está embaixo no vídeo de vocês. Só escanear o QR Code que vocês podem rever estas outras edições do nosso telejornal, além da nossa programação completa, tá bom? Outras notícias locais vocês conferem amanhã, meio-dia, com meu amigo Mário Ribeiro, no ESB Notícias, primeira edição. E a seguir, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. O melhor da noite a todos. A gente volta a se encontrar amanhã, às 18h30, aqui no seu canal 4.1. Até lá, gente. Tchau, tchau.